para Limeira em 75, janeiro de 75. E só nos anos 77, 78, é que a gente começa a ver o ressurgimento do movimento operário brasileiro. E a gente só tem notícia depois, em 78, eu já era metalúrgico aqui em Limeira, das greves do ABC, das mobilizações, a gente passava na televisão, e aquilo era o movimento calado todo esse tempo, resolve enfrentar a ditadura e lutar por salário. Né? É quando surge Lula, surgem outros dirigentes sindicais, né? Desse movimento todo, né? de retomada das lutas. Né? Os canavieiros lá em Pernambuco, enfim. Então esses movimentos a gente começa a ter contato, eu era metalúrgico. E aí, em 80, também nessa esteira dos movimentos organizados, movimento sindical, na igreja também surgem as pastorais sociais, né, que já tinha vida antes do golpe de 64. Antes do golpe militar de 64, já tinha, né, as pastorais sociais. Né, e essas pastorais, elas retomam em 80, 78 a 80, e eu começo a participar aqui em Limeira da pastoral operária. Né? A gente refletia sobre a Bíblia e tal, né? E aí discutia também a vida, como eu, como cristão, operário, posso fazer justiça no meu local de trabalho, ou seja, como é que está a vida dos trabalhadores lá no chão da fábrica e tal. E esse é o papel da pastoral operária. E a gente começa a refletir, criar A gente tem que mostrar para o trabalhador que somente ele, trabalhador, participando do processo político, ele concorrendo às eleições, ele se organizando e ele elegendo efetivamente quem esteja comprometido com a classe trabalhadora, ele poderá ter os seus problemas resolvidos a médio prazo, porque senão a gente vai ter os problemas resolvidos a longo prazo, e a longo prazo quase todos nós já morremos. E a gente resolve criar um grupo de oposição sindical, sem se rebelar, porque se revelasse era demitido. Né? As notícias que a gente tinha na época é que se ia fazer uma ficha numa empresa, uma das perguntas se você era de pastoral operária, SEBS, né, que é a comunidade eclesial de base, enfim, então havia um patrulhamento ideológico também com relação a essa questão dos trabalhadores que se organizavam, né, nesse sentido. E a gente sempre já alertava os companheiros de que tomasse cuidado, né? Porque a gente fez na igreja uma passeata em 84, né? Estava tendo um 1º de maio, que era feito entre as empresas, o prefeito da época, né? O Dia Paixão, já faleceu, né? Não quero citar nem essa nome dele, mas era o prefeito da época. E nós fomos falar conta, porque aquele dia era o dia do trabalhador, era o dia de luta dos trabalhadores, não era o dia de juntar patrão, trabalhadores no mesmo palanque. Vamos lá fazer a denúncia, muita coragem. Né? E aí a gente já tinha registrado a chapa para disputar a eleição do sindicato. E aí a gente começa a perceber as perseguições, gancho, advertência nas empresas. Muitos companheiros que se aproximavam eram demitidos, que era para não continuar o movimento de oposição sindical. A outra chapa ganhou, mas não conseguiu ter percentual para levar. Então teve que ter um segundo turno. No segundo turno a gente ganha a eleição. Né? No dia da posse, nosso sindicato sofreu intervenção do Estado. Comentaram um dos artigos da CLT e tal, mas foi intervenção do Estado. A polícia tirou a gente de lá. Né? Minhas filhas eram pequenas ainda, Uma tinha na época 3 anos, a outra tinha 2 anos. Não tinha 2 anos ainda. E outros dirigentes da época, né, com filhos ali, no dia da posse. Entrou a polícia com metralhadora, né, assim, um batalhão de policiais militares, uma parte era de Piracicaba, interviu no sindicato. Nós fomos tocados no sindicato. Então era todo um movimento para o fim da ditadura. E a gente estava nesse meio aí. A gente sentia as resistências. Né? Em fevereiro de 85, chama-se outra eleição. No segundo dia da eleição, a eleição era 3 dias. A Justiça Federal intervém de novo na eleição. Então a gente
Nós fomos eleitos, né, para dirigir o sindicato e não conseguia tomar posse. A gente não conseguia tomar posse. Só em setembro de 86 teve outra eleição. Nessa eleição a gente já tinha feito denúncia no Brasil inteiro, já tinha ido para Brasília, né? Aí já era a nova república, né? A ditadura já tinha caído, né? Mas os resquícios dessa ditadura continuaram. Aí nós ganhamos a eleição do sindicato. Ganhamos a eleição do sindicato de setembro. Em dezembro de 86, nós fizemos uma greve geral aqui na cidade de Limeira. Estava na cidade inteira, um movimento nacional de greve geral. Presença nas organizações sindicais, quantas assembleias na porta da fábrica, a gente enfrentava a polícia militar, entendeu? Muitos companheiros eram presos, depois soltavam. Eu mesmo fui agredido por um grupo, acho que uns 20 policiais militares. Então, assim, a ditadura acabou, mas as práticas, o método, os métodos usados nesse período todo, eles continuaram. É necessário falar sobre esse período para que a gente possa valorizar o que nós temos hoje, né? O direito de falar, o direito de reunir, o direito de protestar, o direito de criticar, o direito de escrever, entendeu? O regime não desapareceu, ele está, de certa forma, contido por aí, esperando uma oportunidade em que a sociedade abra mão desses princípios democráticos.